Minha diretoria, eu tô um pouco emputecido, eu vou aproveitar, porque quando eu tô emputecido, vocês adoram. É o seguinte, o Atlético Paranaense acabou de ganhar o jogo do Palmeiras por 1-0. Eu não acho que o Atlético Paranaense vá conseguir a vaga na final, porque o Palmeiras é muito melhor do que o Atlético. Mas nós estamos falando de um mata-mata, nós estamos falando de um time dirigido pelo Luiz Felipe Scolari e de um time que tem outros torneios, né, como o Palmeiras está disputando o Campeonato Brasileiro também e tal. Então, é possível? Claro que é possível. É futebol, porra. A gente ama futebol por causa disso. Então, claro que o Palmeiras é favorito. É claro que o Atlético Paranaense é muito menos time. É claro que o Atlético não vai sair para jogar de igual para igual com o Palmeiras. Nenhuma pessoa colocaria o Atlético Paranaense numa semifinal de Libertadores ganhando o primeiro jogo do Palmeiras quando você olha para os elencos em janeiro. Então, o que aqui a gente acabou de assistir é grandioso. É meritocrata. Sabe? Foi do caralho. Parabéns pro Atlético, cara. Parabéns pro Filipão. Parabéns pro Fernandinho. Pô, moleque, Vitor Roque. Porra, parabéns, moleque. Tomara que tu consiga devolver pra gente tudo aquilo que a gente espera e torce pra ver você dar pro futebol brasileiro. Agora eu vou focar no Filipão, cara. Eu vou focar no Filipão e numa reflexão que me incomoda toda vez que acontece alguma coisa como hoje. Que é o seguinte, brother. Eu tenho 43 anos, 25 anos de profissão. Mas sabe por que eu tô aqui, cara? Eu tô aqui porque eu amo futebol. Eu tô aqui porque quando eu era moleque, eu queria ser jogador e eu não conseguia, porque eu ficava imitando os meus ídolos e eu não sabia jogar bola, porque eu ia pra arquibancada e chorava pra caralho, porque eu queria ser aqueles caras. E todo jornalista esportivo é alguém que não pode ser alguém foda no futebol. Fato. Nenhuma pessoa nasce e fala assim, você quer ser o quê, irmão? Você quer ser estrela ou você quer... Não, eu quero ser o que escreve, que conta a história. Você quer ser história, irmão. Só quem é muito medíocre não sonha com isso. Eu não tô dizendo que não pode. A maioria não vai conseguir, não vai poder. Né? Eu, por exemplo, eu tenho um cargo que eu não posso fazer história. Eu sou jornalista, eu não posso fazer história. Quem pode fazer história é quem joga. Isso não faz com que eles sejam melhores do que eu? Faz sim, claro que faz. Ué, por que eles não podem reconhecer isso? Ah, não imagina, que eu não tenho nada a ver. Eu sou jornalista, eu tenho meu papel, ele tem o papel dele que ele é treinador, ou ele é jogador, e nós temos o mesmo valor. Desculpa, cara, valor é uma parada. Grandeza, o que esse cara tem pra contar, o que esse sujeito conseguiu na vida, o que nós vamos conseguir, não tem a menor comparação. Não faz o menor sentido, cara. A gente é, no máximo, o dono da vendinha. Não é possível que o Antônio Hermínio de Moraes passe na sua frente e você, como empreendedor, olhe pra ele e fale... Caralho, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. A gente ama futebol. A gente vive de futebol. A gente sabe da grandeza dos clubes do Brasil, de tudo que a gente já viveu no futebol. Alguém aqui pode acreditar que um jornalista esportivo ou que alguém que trabalhe com isso tenha esquecido o tamanho de um Grêmio, de um Palmeiras, de um São Paulo? Você tem noção de quando a gente era moleque... A gente olhava para um cara que era ídolo num time desse como se esse cara fosse Jesus Cristo. Tipo, caralho, esse cara conseguiu ser ídolo de um clube grande. Meu irmão, quantas pessoas são ídolos de um clube grande no planeta? É difícil pra caralho você ser ídolo de um clube grande. Você ser meio ídolo. Você ser o Fred, por exemplo, que é o maior ídolo de um clube grande. Pelo amor de Deus, cara. Você tem que bater palma pra esse cara. Esse cara tem que estar no restaurante, irmão. Esse cara tem que ser aplaudido. Porque um país de vencedor, um ambiente de pessoas vencedoras, há reconhecimento pelo vencedor, há orgulho de estar perto do vencedor. Não há problema em olhar para o vencedor. Um fracassado olha para o vencedor com raiva. E a imprensa esportiva ela tem raiva dos vencedores do Brasil. É uma coisa impressionante. Eles olham pro Vanderlei Luxemburgo com raiva, eles olharam pro Zagallo com raiva a vida inteira, eles procuram motivo para criticar o Pelé, eles procuram motivo para menosprezar o Neymar, eles ficam enchendo essa porra do saco com o 7-1. Falam mais do 7-1 do que a Alemanha. A Alemanha toca menos esse assunto do que a gente. Pelo amor de Deus, cara. Olha a carreira desse cara, olha o que esse cara fez pela seleção brasileira e pelo futebol brasileiro. Vocês vão ficar enchendo o saco do cara com o 7-1 até quando? Como se ele estivesse jogando FIFA. É parte de uma galera, irmão. Foi uma pane ali, aconteceu. Que merda, nunca mais vai acontecer na história. Aconteceu, ele tava lá. Que bosta, cara. Que pena, que merda, Filipão. Foi horrível. Mas e o resto? Ele tem 73 anos de idade, esse cara tem 60 anos, 50 anos de futebol. Olha o que esse cara entregou, irmão. O cara ganhou uma Copa do Mundo. O cara ganhou 2 Campeonatos Brasileiros. O cara ganhou 2 Libertadores da América. O cara ganhou 4 Copas do Brasil. O cara ganhou uma Copa Mercosul. Eu tô olhando aqui porque realmente não dá pra guardar de memória, porque é brincadeira. O cara ganhou uma Copa das Confederações. Ele ganhou Copa Sul-Americana. Ele ganhou a Champions League lá da Ásia, quando ele foi pro time asiático lá. Ele foi 3 vezes campeão na China. Ele foi o vencedor da Taça da China, além de 3 vezes o campeonato. Ganhou a Champions lá da China. Ele foi para Portugal. Portugal não jogava a Copa do Mundo. O cara levou a Portugal para uma final de Eurocopa. O cara reinventou Portugal. Hoje Portugal é uma seleção decente. Quando ele pegou, não era. O cara é ídolo em Portugal. O cara é ídolo do Palmeiras, gente. O cara tem 73 anos. O legado desse cara não é o dinheiro. Ele tem dinheiro pra caralho, merecido pra caralho.
Mas o legado desse cara é chegar aos 73 anos e falar assim, ó, então, eu passei aqui os últimos 50 anos sendo criticado, elogiado, tomando porrada, trabalhando e tal, mas eu sou um grande ídolo do Palmeiras, eu sou um grande ídolo do Grêmio, eu sou um grande ídolo na China, eu sou um grande ídolo em Portugal e eu ganhei uma Copa do Mundo pro Brasil. Cara, como é que você consegue olhar pra esta porra e focar no lado ruim? Como é que você pode ser tão pequeno, cara? Seja você quem for, da área que for, pelo amor de Deus, bota a mão na consciência. Eu não quero que tu brigue comigo pra defender uma causa que você já defendeu. Eu não quero que você tenha razão, nem eu. Eu só quero que você bote a mão na consciência e fale, porra, cara, realmente às vezes a gente é um pouco exagerado com o futebol. Sabe, pô, porque eu critiquei o cara 2, 3 vezes, ou porque eu não gosto do futebol que o time dele tá apresentando e tal, eu vou apagar o que tá na minha cara. E é fato, brother. Não é uma opinião. Um cara desse tem que ser aplaudido, cara. Como é que você quer que o Brasil, no geral, tá? Não tô falando de futebol só não, como é que você quer que o Brasil funcione se você não reconhece as boas coisas que os bons brasileiros fazem? Você olha para um policial e se ele errar um negócio ali, você vai falar dele 70 vezes, mas esse cara talvez tenha salvado a vida de 1000 pessoas já. E você não se importa, você só vai olhar pro erro, esse cara se desmotiva. Todo mundo no Brasil, o tempo inteiro é desmotivado a acertar, porque se você acertar sem errar uma, só vão falar da uma. Isso é mentalidade de perdedor. Isso é mentalidade de gente fraca, de que não consegue olhar pra porra de um buffet na mesa e falar, nossa, nós temos 20 pratos maravilhosos aqui. Não, ele não consegue. O cara vai ter que olhar pra mesa e falar assim, aquele ali não tá tão bom. Irmão, tem outros 19 do caralho. Porra, deixa de ser infeliz, cara. E a imprensa esportiva, de maneira geral, que além de ter a dificuldade comercial de entender que nós vivemos disso, a gente respira por causa deles, irmão. A gente não tem ar próprio, cara. A gente não tem vida se não for isso. E aí o cara se torna ídolo do Palmeiras e do Grêmio. Cara, quem é que aqui, qualquer pessoa que estiver vendo esse vídeo, seja você fã de futebol, não seja fã de futebol, seja o que for, você tem a dimensão do que é um Grêmio e do que é um Palmeiras. Nós estamos falando da história do Brasil, quando a gente fala dos grandes clubes brasileiros. Você tem noção do que você ser ídolo do Grêmio? É um absurdo, é uma coisa muito difícil. Você ser ídolo do Grêmio e do Palmeiras, caralho, meu irmão, não é pra qualquer um. Você ser ídolo do Grêmio, do Palmeiras, na China, Portugal e no Brasil, e ganhar título em todos esses lugares, e fazer coisas grandiosas em todos esses lugares. E aí quando você volta pra sua casa, pro seu país, aos 70 e poucos anos de idade, você tem que ligar a televisão e ver jornalistazinho de bosta, despeitado do caralho, que nunca pisou na porra de um gramado, que nunca discutiu futebol com alguém em alto nível, que não seja na casa dele, no alto da arrogância dele, achando que ele é um entendedor tático porque ele comprou um livrinho e o caralho. Desmerecer esse cara, desqualificar, tratar esse cara como um merda. Você acha isso normal, cara? Você queria ser esse cara? Você queria que se você tivesse conquistado tudo isso na sua vida, ou se você for mais novo, que seu pai, por exemplo, tenha conquistado, você gostaria que tivesse alguém olhando pro seu pai e falando, o senhor sustentou aí uma família, 3 filhos, o senhor conseguiu as coisas honestas na sua carreira, o senhor trabalhou pra caralho, o senhor estudou, o senhor sofreu, mas teus filhos estão aí criados, o senhor... Vamos colocar a coisa dentro de uma normalidade? Vamos voltar pra nossa casinha? O senhor tem uma família aí, o senhor sustentou 3 filhos, não deixou faltar nada, o senhor estudou e trabalhou ao mesmo tempo, o senhor foi motoboy, o senhor cresceu na empresa e tal... Como boa parte dos brasileiros. O senhor acertou 1 milhão de vezes. Então, mas o senhor lembra aquele dia lá? Oi? Que dia? Aquele dia lá que o senhor ficou nervoso lá e xingou não sei quem? Cara, eu sei, eu perdi a cabeça, eu errei, desculpa, tal. Então, mas você é um bosta por causa disso. Você acha certo isso? Você acha razoável? Você quer isso pra você? Porque assim, cara, na boa, não é difícil você ser, você conseguir se destoar da imprensa esportiva brasileira, desde que você tenha um pingo de amor e respeito pro futebol dentro de você. Se você tiver um pingo, você já é melhor do que a maioria. Porque esses caras, irmão, a maior parte desses caras, eles assistem futebol com raiva. Eles assistem futebol porque eles têm que assistir. Porque não é possível, cara. Olha o que a gente tá assistindo. A gente tá vendo o Filipão voltar pro Brasil aos 73 anos. A gente tá vendo uma das maiores lendas do futebol voltar pro Brasil aos 73 anos, praticamente se despedindo da carreira dele. E esse cara leva o Atlético Paranaense pra uma semifinal. E mesmo que ele não chegue na final, porque realmente ele não tem time pra estar onde ele tá. Ele já está fazendo mais do que isso. Ele não tem a qualidade pra fazer. A gente olha isso e ao invés da gente parar e terminar esse jogo e falar, caralho, que maneiro que esse cara tá fazendo. Que maneiro que esse cara conseguiu na vida. Não, cara, a gente fecha a cara e acha um motivo pra falar, mas o 7-1. Mas não jogou feio, joga bonito, não joga bonito. Isso. Gente, pelo amor de Deus. Não tem como as pessoas vencerem na vida tendo tanta paixão pelo fracasso, cara. Filipão, é uma honra ter visto o seu trabalho, cara. É uma honra. E antes que algum idiota desses venha querer fazer insinuações babacas, né? Como clube disso, daquilo, que é uma forma escrota de dizer, porra, todo mundo do futebol me odeia, mas os outros são respeitados, então eu tenho que rotular. Eu nunca apertei a mão do Filipão. Eu nunca falei com o Filipão. Eu não sei nem quem é. Eu nunca apertei a mão do Zagallo.
Eu gosto desses caras porque eu gosto de futebol, cara. Eu sou grato pra caralho. Luxemburgo, Zagallo, Felipão, todos esses caras que fizeram a história. Eu amo futebol porque eu vi esses caras trabalharem, brother. Pelo amor de Deus, cara. Hoje é dia de bater palma, não é dia de discutir, cara. Não é dia de falar de 7-1. Pelo amor de Deus, cara.